Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, amados irmãos, a gente leva a nossa vida, mas pode ser que em algum momento tenhamos dúvidas se de fato nós realmente estamos caminhando segundo a vontade de Deus, ou se estamos vivendo segundo a vontade de Deus. Eu não sei quanto a vocês, isso já aconteceu comigo. E aí, como elucidar, como resolver esse grande dilema na nossa vida? Pela palavra. Mas é importante que o Espírito Santo faça isso, por intermédio da palavra, claro. E nessa noite nós queremos, ou tentaremos, tratar do modo de vida íntegro e honesto que Deus espera de cada um de nós. Será que eu estou andando bem? Será que eu estou agradando ao Senhor? Olha para a palavra. Olha para Gálatas 5, 22. E a gente vai ver aqui alguns pontos de Gálatas 5, 22. Amém? E quando é que acontece essa mudança? E quando é que nós passamos a viver de um modo íntegro e honesto, agradável a Deus? Quando? À medida em que nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, à medida em que nos submetemos ao Senhor, nosso Deus, à medida que permitimos ser governados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. À medida em que a gente se abre, à medida que a gente abre o nosso coração, à medida em que a gente permite, à medida em que a gente suplica, Senhor, me ajuda, e começa a tomar, claro, atitudes que demonstram esse desejo, nós começamos ou somos aperfeiçoados nele para que possamos viver de forma íntegra e honesta diante dele, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. E aqui há uma lista com 9 itens que são chamados fruto do Espírito. Não são frutos, é um fruto só. Por exemplo, imagina uma tangerina com 9 gomos. É um fruto, né? Você vê que a tangerina, não sei quantos gomos tem não, tá, irmãos? Eu só estou ilustrando aqui. Imagina uma tangerina, é um fruto. Ou uma fruta. Mas imagina a tangerina com 9 gomos. Então é daquela forma que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. É daquela forma que nós precisamos viver diante do Senhor. Porque se não estivermos vivendo daquela forma, nós não estamos agradando a Deus. Pois bem, vamos lá. O primeiro gominho do fruto, não é o primeiro fruto, mas o primeiro gominho do fruto.
amor. O que também pode ser traduzido em algumas versões por caridade, que é o chamado ágape, né? Chamado de amor ágape. Esse tipo de amor, ele busca não o próprio interesse. Ele busca não o próprio bem, mas o bem de outrem, ou seja, o bem de outra pessoa, sem nenhum tipo de interesse pelo retorno. Então, a primeira característica que nós precisamos ter na nossa vida é amar ao próximo sem esperar o retorno. E a primeira característica, esse amor ágape, é buscar o amor, o bem para o próximo. Efésios, uma referência lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 2. A partir do versículo 1, para o melhor entendimento. Diz assim, Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, Paulo falando, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A quem é que nós devemos imitar? Cristo. E muitas das vezes Cristo nos amou e nós não oferecemos nada em troca. Aliás, segundo as Escrituras, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Logo, nós devemos apresentar nesse primeiro gominho, desse modo de viver íntegro e honesto que Deus espera, que agrada a Deus, esse tipo de amor, o amor ágape. Segundo, gozo. Segundo gominho desse fruto maravilhoso gerado pelo Espírito Santo em nós, a partir do momento em que a gente se permite ser usado por Ele, se permite ser moldado por Ele. Segundo, gozo, que também pode ser traduzido por alegria. Alegria. E é uma alegria, queridos, baseado não numa satisfação temporária. Até porque a palavra do Senhor declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria que o mundo dá. Não é a alegria que um comediante de stand-up pode proporcionar para você, não. É a alegria que só Cristo pode gerar mediante a ação poderosa do Espírito Santo. Mesmo sem dinheiro no bolso, mesmo quando as coisas não vão bem, há uma alegria que o mundo não pode conceder para nós. Uma alegria que o mundo não entende. As pessoas olham, mas como é que pode uma coisa dessa? Esse cara só pode ser maluco, essa mulher só pode estar com um parafuso a menos. É desse tipo de alegria que Paulo está tratando. Porque é uma alegria na presença do Senhor. Queridos, eu me lembro de uma cena extremamente chocante. Um pastor, se eu não me engano, era iraquiano. Eu não lembro qual foi entre aspas, crime dele, mas era por causa da fé. Ele estava prestes a ser enforcado. E sabe qual era o semblante dele?
Exatamente assim. Na foto. Só pode ser coisa de louco. Só pode ser coisa de louco. Sim, e nós precisamos ser loucos por Cristo. E quem gera essa alegria em nós, sabe por quê que ele estava com aquele semblante? Pela certeza que ele possuía. Porque ele viveu dentro dessa característica até aquele momento. Era uma pessoa nova. Eu não lembro a idade dele, mas não passava de 40 anos de idade. Ele estava assim, olhando para a plateia lá, louca para ver o cara se debatendo lá, asfixiado. Por amor a Cristo. Morrendo por amor a Cristo. E ele estava lá assim, na foto. Gente, é essa alegria que o mundo não pode dar, é essa alegria que droga não pode dar, que bebedeira não pode dar, que sexo não pode dar, que relacionamentos não podem dar, que dinheiro não pode dar. É a alegria que só Jesus Cristo pode conceder para cada um de nós. Por isso que é tão importante nós nos doarmos ao Senhor, sempre, cada vez mais. Por quê? Porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Quanto mais você mergulha, mais você pode mergulhar. Mais você pode mergulhar, porque mais você vai desvendar alguma coisa em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119, versículo 16. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. E por que aquele pastor estava assim, ó, minutos antes da sua morte? Porque ele não esqueceu da palavra de Deus. Ele não esqueceu da promessa de Deus. Ele tinha a fé, ele tinha o firme propósito de que mesmo se a vida dele se terminasse, cessasse aqui nessa terra, ele estaria, sabe aonde? Na glória. Essa era a esperança dele. Desculpa. Terceiro gominho desse fruto maravilhoso que o Espírito Santo deseja aperfeiçoar em cada um de nós. Paz. 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 E esse tipo de paz aqui não é aquela paz e amor que mais uma vez o mundo prega, não. Não é aquela abazinha na internet de um site muito conhecido, no qual nós somos alertados por Paulo. Quando vos disserem, haverá paz e segurança, aí haverá repentina destruição. Não é esse tipo de paz, não. Não é o tipo de paz, sabe, aquela bandeirinha branca, assim. Não é o cessar-fogo de uma guerra, não. Esse tipo de paz que Paulo está falando é paz de espírito, paz de coração. Sabe com quem? Com Deus. Com Deus. Ou seja, quietude de coração e mente, baseado na convicção de que nós estamos, de fato, vivendo para o louvor, honra e glória do Senhor. Eu já vivi sem paz. Poderia não aparentar, mas eu já vivi sem paz. Mas no dia em que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, eu descobri o que era paz. Não enriqueci financeiramente, mas hoje eu tenho alegria no Senhor e tenho paz. Paz para com Deus. A minha alma está
acalmada, acalentada nos braços do Senhor. Assim como a sua também. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo de que forma que essa paz vem? Por isso que o mundo não pode dar. Porque essa paz de espírito, essa paz que excede a nossa alma, que está em nossa alma, vem por meio da salvação em Jesus Cristo, por meio da fé, por meio da graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Se nós não recebermos a Jesus, se você, querido ouvinte da internet, não recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não há paz no seu interior. Pode parecer que está tudo bem, você pode parecer a pessoa mais feliz do mundo, mas no seu íntimo não há paz, há uma inquietação. E por que o mundo hoje busca preencher a sua vida com tantas coisas, das quais eu já citei aqui? Porque há um vazio, porque não há paz. E as pessoas acham que tendo coisas, tendo relacionamentos, fazendo isso ou aquilo, vão encontrar essa paz. Mas essa paz que excede ao nosso entendimento, que excede a nossa alma, só pode vir de uma pessoa, Jesus Cristo. Essa é a paz. Quarto gominho do fruto. Longanimidade. Eita glória! Espero que esse gominho esteja bem desenvolvido na vida de cada um de nós aqui, né? Longanimidade. O que é ser longânimo? É ter, alguém falou aí, paciência, perseverança, ser tardio em irar-se. E olha o que mais, ser tardio para se desesperar. Olha só que coisa interessante. Será que está faltando esse gominho para alguém? Ou será que esse gominho precisa ser mais desenvolvido na vida de alguém aqui nessa noite? Busca o Espírito Santo, pede, Senhor, desenvolve todos os gominhos desse fruto para que seja um fruto, como é que se fala? Com todos os gominhos de igual forma. Porque muitas das vezes, quando a gente olha para a palavra e analisa a nossa vida, a gente, poxa Senhor, isso aqui parece que eu sou mais desenvolvido. E nesse outro aqui, eu acho que eu não sou desenvolvido, não. Então, o Espírito Santo me ajuda. Mas é isso, irmãos. É isso. Nós precisamos ter paciência, perseverança. Precisamos ser tardios para nos irar. Ou até mesmo para nos desesperar. Eu me lembro que, uma certa feita, e não é uma crítica, tá? Se a pessoa for ver, ela vai lembrar. Não é uma crítica, não. Mas é um alerta para nós. Eu me lembro que estava acontecendo uma série de coisas. Eu acho que a gente estava no início desse governo, se eu não me engano. Ou no final do governo anterior. Acho que estava mais para o final do governo anterior. E eu não sei, acho que era festa, aniversário, alguma celebração de uma das Forças Armadas, se não me engano era da Marinha, e tinha os helicópteros de guerra sobrevoando uma região ali de Niterói. Gente, teve uma irmã que ligou para minha esposa desesperada. Eu não sei o que está acontecendo, irmã. Está se sobrevoando aqui. Ai, todo mundo parando para olhar. O que está acontecendo? Eu não sei. Longanimidade.
longanimidade. O desespero não nos leva a lugar algum, irmãos. Não nos leva a lugar algum. Aliás, nos leva para a morte. Tá? Já viu alguém desesperado? Quando tem que tomar uma atitude rápida, ela não pensa. Isso é perigoso. É muito perigoso. Então, se encha de Deus. Porque aí o desespero pode até fazer isso aqui, ó, na porta do seu coração. Mas você cheio de Deus, ele não vai conseguir entrar. Mas nós, cheios do Espírito Santo de Deus, ele não vai encontrar um lugarzinho. Tem um lugarzinho aí para mim? Não. Vai embora em nome de Jesus. Não vai ter. Mas, se a gente não procurar se encher mais de Deus, o desespero entra. Mas uma coisa eu quero lembrar aos irmãos, nós não podemos ser guiados por vista, porque nós somos guiados pela fé. E ainda que eu não consiga enxergar a luz do túnel, Deus continua no controle de tudo. Lembra do domingo quem teve aqui, de Paulo e Silas? Eles só se preocupavam em adorar o Senhor. Eu não vejo evidências na palavra de que eles falam assim, a gente vai cantar, que Deus vai causar um terremoto e vai livrar a gente. Não. Eles simplesmente buscaram ao Senhor. Só isso. Era o foco deles. Eles não sabiam se seriam mortos ou o que iria acontecer. O fato é, eles estavam descansados em Deus. E é assim que nós devemos nos comportar. É fácil? Na verdade, humanamente falando, é impossível. E foi por isso que Jesus disse que não nos deixariam sozinhos, órfãos. Ele enviaria o Consolador. Porque é Ele que nos capacita a caminhar, a nos levantar quando a gente cai. É o Espírito Santo, é só por Ele, irmãos. Não tem nada a ver com a gente, com a nossa força. Lembrei da palavra, com a nossa resiliência. Tem nada a ver com isso. É tudo dele, vem tudo dele. Então a gente precisa clamar. Para quem? Para Ele. Para Ele. Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 2. Vê você, Hebreus. Hebreus 12, de 1 a 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando para as circunstâncias, olhando para as dificuldades, olhando para o tsunami que está levantando ali na frente. Ai, eu vou morrer. Não! Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos, a nossa vida já está escondida em Deus, segundo diz a palavra lá em Colossenses. Então, não há o que temer, mesmo se a morte bater a porta da nossa vida. Eu sei que a situação não é fácil quando chega. Eu nunca cheguei, não. Mas eu imagino que seja difícil. Que seja uma batalha travada na nossa mente, na mente da pessoa. Mas, se a Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, é porque está. Então não há o que temer, mesmo quando a morte vier. Lembra lá de Romanos, que a palavra declara que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Jesus Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus?
Então não há o que temer, não há por que se desesperar. É importante a gente confiar no Senhor em todos os momentos. Próximo gominho. Jesus é salvo. Benignidade. Ou seja, não querer machucar, magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Benignidade. Não querer magoar ninguém, nem provocar dor. A referência que eu coloquei aqui, cadê você? Referência, Colossenses 3:12. Você, Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Para quê? Eu preciso me revestir dessas coisas. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha só que coisa linda. Não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Então é dessa forma que nós precisamos nos comportar, andar. Sexto gominho. Bondade. Sexto gominho. Bondade. Ou seja, esse tipo de bondade aqui, irmãos, significa zelo pela verdade e pela retidão e repulsa ao mal. De que forma essa bondade ela se manifesta? Ela pode se manifestar com uma correção, tem amor, claro, mas com uma correção. E também ela pode se manifestar com um ato de bondade. Eu não vou ler as referências, estou com medo do horário. Mas eu vou deixar aqui. Você quer ver exemplos dessa bondade com um ato corretivo de alguém para alguém ou para algumas pessoas e como um ato de bondade em si? Ato de correção, que está dentro da questão da bondade. Está lá em Mateus, no capítulo 3, versículos 7 e 9. Quando João Batista, pregando, ele vê os fariseus, os saduceus, e fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento. O que ele estava dizendo? Ele queria humilhar. Não. Ele estava chamando a atenção daqueles homens que não estavam preocupados em assumir um compromisso com Cristo. E a preocupação dele é que ele sabia que se aqueles homens morrem naquela condição, eles não iriam para a glória. Eles não viveriam com o Senhor Jesus para sempre. Eles seriam condenados. Então João Batista usa esse termo, não foi para humilhá-los com a intenção de humilhá-los, mas foi por amor, para chamar a atenção deles e dizer: olha, em suma, ei, seus tolos, se arrependam enquanto é tempo, corram para Jesus, assumam um compromisso com Ele. Em suma, ele quer dizer isso. Vocês precisam assumir um compromisso. Não é ficar como espectador, não é ficar sentado na plateia e ficar cochichando um com o outro. Não! Assuma um compromisso. Em suma, João Batista quer dizer isso. Então, você vê que é um ato de bondade, mas de uma forma corretiva. Tem gente que já virou até chavão, né? Em muitos lugares. Fulano só prega cajadada. Mas será que é isso mesmo? Será que não é um ato de
preocupação? Será que não é um ato de amor? Será que não é um ato de zelo? Já parou para pensar nisso? Será que não é um ato de temor pelas almas? Hoje as pessoas não querem, entre aspas, a famosa cajadada. Não querem. Porque a cajadada não vai afagar o meu ego. Jamais vai fazer isso. Não vai acalentar o meu pecadinho de estimação. Mas entre aspas, cajadada vai me tirar da zona de conforto. A cajadada, muitas das vezes, vai denunciar o meu pecado. Vai me trazer inquietação. Não vai me deixar em paz, pecar em paz. Normalmente, tá, irmãos? É por isso que virou esse chavão. Então, não, ali só prega cajadada. Mas será que não é um ato de bondade? De Deus? Será que não é um ato de amor? Quem é pai, quem é mãe aqui? Será que você nunca corrigiu seu filho? Ou não passou uma boa parte do tempo corrigindo, olha, não faça isso, não vá por aí, faz isso direito. Imagina se minha filha chegasse para mim, ou para a mãe, né? Poxa, minha mãe só vive me dando cajadada. Que nada, Vânia ama demais essa menina, eu também te amo. Mas muitas das vezes a gente precisa chamar atenção. E isso é um ato de amor. Isso é um ato de bondade. Isso é um ato de preocupação. De que realmente é um sentimento sincero, puro. É um ato de querer bem. Querer a melhoria. Querer um crescimento estruturado. Isso é bondade. E o outro, né? Estava quase esquecendo. Tem o corretivo, né? A ação corretiva, a bondade pelo lado da ação corretiva. E o outro é um ato de fato de bondade. A gente conhece a parábola do samaritano. Passou o sacerdote, passou o levita e viu um homem à beira do caminho espancado e ninguém fez nada. Aí o samaritano passa, trata, conduz até um local para que tenha um tratamento melhor, unge as feridas, ou melhor, unge não, trata das feridas, paga ali a estadia não é doente, né? Daquele que for agredido, e ainda fala, olha, se precisar, eu vou, quando retornar, eu pago um pouquinho mais. E esse aqui é a outra vertente do lado do ato de bondade, tá? Então, esse ato de bondade diz respeito a uma correção em amor, com sabedoria. Ninguém vai chegar para alguém e chamar de raça de víbora, né? João Batista sabia o que ele estava falando. Então, a gente não pode usar o termo ao pé da letra. Imagina se chegar hoje numa praça pública, raça de víboras, recebam a Jesus Cristo como seu único... Isso você não vai conseguir terminar de falar, não. Tá? Se não for agredido, vai ter uma viatura ali rapidinho te esperando. Ou me esperando, né? Então, não é assim que se faz, né? Mas a gente precisa orar, pedir direção ao Senhor e pregar com autoridade. Porque quem dá essa autoridade é o Espírito Santo. Né? Como João Batista fez. Tá? Ele fez com autoridade, na autoridade do Espírito Santo. Bondade, falei, fé. Fé. No que consiste a fé? Lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. Fé. Eu sempre lembro do pastorzão Alan. Muito preocupado em nos ensinar esse conceito de fé.
E eu sou muito sincero para vocês, quando ele nos ensinou esse novo conceito de fé, para mim, assim, ganhou um significado muito mais profundo. Porque fé não é só uma crença. E talvez existam muitos dentro da igreja hoje, talvez já há anos, só com a crença. Quando na verdade não é. Eu já falei sobre isso aqui também. A fé, ela tem 3 elementos que nenhum deles pode ser retirado: acreditar, confiar e comprometer-se. Se eu não creio em Jesus, se eu não acredito na sua palavra, se eu não me comprometo com ele, não tem fé. Se eu tirar qualquer um desses 3 elementos, não é uma fé salvífica, não é. E a referência é João 3,16, é um texto que a gente conhece. Para que todo aquele que nele crê, não cresça, mas tenha a vida eterna. Acreditar, confiar e comprometer-se. Comprometa-se com o Senhor Jesus. Tem um monte de gente que ama ir para a igreja, ou vir para a igreja, mas não quer compromisso com o Senhor. Não tem a fé salvífica. Logo, vai ficar para trás. Quando vier o toque da trombeta, vai ficar para trás. Porque vai ficar faltando um dos elementos que compõem essa fé salvífica. E a gente precisa ter os 3. Então, é o 7º gominho de 9, chamado fé. 8º, mansidão. Mansidão. Ou seja, moderação, equilíbrio. Nós precisamos ser assim. E a referência que eu encontrei aqui, esse eu vou ler, ainda tem um tempinho. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Ou seja, equilíbrio, mansidão, moderação. Segundo Timóteo 2, 24 e 25 diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e se tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Eu só queria falar algo aqui a respeito do apto para ensinar. É algo muito importante nós entendermos que aquele que ensina, em primeiro lugar, aquele que ama ensinar, ama transmitir alguma coisa para alguém, tem que estar apto também a receber. Caso contrário, não está apto para ensinar. É muito importante a gente entender isso e praticar. Então, vocês aqui na Igreja Bíblica Cristã, qualquer um de vocês, seja o ministério que for, é por isso que, se de repente você é alguém que não é tão assíduo assim na casa do Senhor, aí você vai, procura o responsável por algum ministério, e aí esse responsável chega para você: olha, procura congregar um pouquinho mais, procura participar um pouco mais da escola bíblica dominical, que é uma orientação bíblica, queridos. E eu sempre procuro reforçar isso.
com os responsáveis pelo ministério. Pelos ministérios, melhor dizendo. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso compartilhar aquilo que eu não recebi. Então, é muito importante para cada um de nós estarmos aptos a, primeiro, aprender. Tudo tem o seu tempo. O momento agora é de aprender. De vocês estarem aprendendo. Aliás, não seria... Hoje eu não estaria aqui, né? Mas aprove o Senhor que eu estivesse. E para mim é um prazer estar aqui sentado aqui para aprender. O que eu entendo que eu preciso aprender. E quantas vezes eu sou confrontado quando alguém ministra aqui. Esses dias mesmo eu estava orando. Eu só me lembro quem foi. Mas falando, não sei se foi a Jéssica, não lembro quem foi. Sobre a questão dos ídolos. Eu falei, Senhor, o som do meu coração. Eu lembrei da mensagem, falei, Senhor, dá uma vasculhada aí para você? Ou foi Cleiton? Foi Cleiton. Falei, Senhor, dá uma vasculhada aí para... E mata esse herege aí. Derruba esse altar aí, Senhor. Porque eu estava lá e eu ouvi. Então, se eu ouvir é para mim. Eu disse isso para o Senhor, na minha oração. Acaba com esse altar, Senhor. Eu, particularmente, não estou percebendo qual é. Mas o Senhor pode me mostrar. Eu vou de voadora em cima dele. Se eu me condicionando, eu vou. Eu não quero ter nenhum altar que venha competir com o Senhor, como foi ministrado aqui, na quarta passagem. Será que a gente não tem? Eu falei isso para o Senhor. E aí, Senhor? Me mostra. Para você ver como é importante. É bom, dizer, para mim não é difícil estar aqui. Mas, aliás, eu prefiro estar ali, sentado, ouvindo. Mas aprove ao Senhor ter me chamado, né, para esse propósito. Então, por mais que seja difícil, o Senhor condiciona, o Senhor capacita. Mas é muito bom também estar sentado aqui, ouvindo com prazer, sendo edificado, animado, confrontado, reavivado. Sabe? Então, existem várias coisas que podem acontecer no momento da mensagem. Vários acontecimentos benéficos para nós, para a nossa segurança. Então, valorizemos em nome de Jesus o aprendizado também, tá? Não apenas o ensinar, mas o aprender também. E fica aqui a dica para todos vocês que exercem algum tipo de função aqui na igreja, tá? Tenham o prazer, em primeiro lugar, de aprender, para depois ensinar. Tenham o prazer, em primeiro lugar, de receber, para depois sair para entregar. Amém? Mansidão que eu falei, né? E o último gominho. Temperança. Ou seja, controle ou domínio sobre nossos próprios desejos e paixões. E, inclusive, a fidelidade aos votos conjugais e também a pureza. Ou seja, a temperança está relacionada a todas essas coisas que eu acabei de ler. 5 minutos. Ou seja, controle ou domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais e também a pureza. E para finalizar, a referência Gálatas, capítulo que a gente leu, 5, versículo 24. Como é que se caracteriza a temperança? Veja o que diz o versículo. Os que são de Cristo crucificaram a carne
com suas paixões e concupiscências. É dessa forma que a gente deve viver. Vejam, a temperança, ou seja, o controle, o domínio, os que são de Cristo crucificaram. Crucificaram. Então, amados irmãos, eu finalizo aqui e quero relembrar a cada um de nós. Como é que eu devo viver? Será que eu estou agradando a Deus? Será que a palavra que sai da sua boca no momento de agitação é uma palavra que glorifica o nome do Senhor ou não? Se a resposta é não, se é uma palavra torpe ou popularmente chamado de palavrão, tem um gominho aí que está sacrificado aí desse fruto aí. É importante clamar ao Senhor. Primeiro lugar, antes de clamar, é necessário ter uma coisa. O quê? Reconhecimento. Eu preciso reconhecer que está faltando. Porque se eu não reconhecer que está faltando, como é que eu vou pedir mudança? Primeira coisa é reconhecer. Por mais que seja doloroso e é ruim, você reconhecer erros é péssimo. Principalmente, todos os nossos erros primariamente são contra Deus. Então, quando você reconhece erros contra Deus, é horrível, horrível, horrível. Mas é importante. Tem o seu lado benéfico, você olhar para você mesmo, você ler a palavra, ou você ouvir a palavra, e de repente alguém fala alguma coisa, e você sente o golpe na hora. Meu Deus, falou comigo. O que você tem que fazer? Das duas, uma, ou você fica com raiva do pregador, ou daquele que está ensinando, ministrando, ou quando você chega em casa, você vai para o joelho. Eu prefiro a segunda opção. Porque quem fala é o Espírito Santo. Eu não posso ficar com raiva do pregador. Se ele está pregando a verdade da palavra, eu tenho que agradecer ao Espírito Santo. Por mais que seja doloroso, que a correção inicialmente, de fato, é desagradável. Mas ela gera um fruto. E esse fruto é para a vida eterna. Não é para condenação. Não é para a gente ficar prostrado. Mas é um fruto que vai fazer com que a gente venha crescer, venha amadurecer. E com isso, a gente glorifica o nome do Senhor. E com isso, nós somos aperfeiçoados em Deus, para a honra e para a glória do nome dele. Então, amados irmãos, espero não ter pulado nenhum. E esses aqui são os 9 gominhos de um fruto, chamado fruto do Espírito, no qual nós devemos apresentar cada um desses gominhos bem suculentos, Lembra da tangerina? Bem suculentos assim, Todos eles bem desenvolvidos para a honra e para a glória do Senhor. Porque dessa forma nós estaremos seguros. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Segurança de que cremos nele, de que estamos andando segundo a vontade dele. Isso é maravilhoso. Amém? De que estamos em paz com ele. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Modo de viver íntegro e honesto que Deus espera.